disponível para o UFCG, por exemplo, tá? Então, quando eu clico diferente da base no nome da revista, ele não vai me levar para a interface da revista, né? Para o site da revista. Ele vai abrir informações da revista. Então, aqui, ó, ele vai trazer o recorte temporal, ou seja, a partir de que ano essa revista está disponível nos indexadores, nas bases, tá? Então, por exemplo, o mais longe que a gente tem disponível aqui é na Cielo, que disponibiliza desde 1972 artigos dessa revista, ok? Então, ele traz também aqui o último Qualis, né, que é 2013, 2016, aí gente que fica procurando na sua área. Quais são as revistas de maior fator de impacto? Meu professor quer que eu publique em revista B1, B2, não é isso? Aqui também tem informação, está desatualizado, mas era por aqui também que a gente poderia ver. Lembrando que essas informações também são importantes, porque muitas vezes eu estou lá querendo um artigo de 1960 e, assim, não estou encontrando. A revista está lá, mas o meu artigo não está disponível. Por quê? Porque o maior alcance dela é esse aqui, 1972. Então, como é que você quer um artigo de 1960 se aqui só está disponível a partir de 72? Aí vocês vão utilizar de outro serviço chamado Comute, que a UFPB também tem, que é a prática de como tá, né? Você vai lá na UFPB, diz o artigo que você está buscando, os bibliotecários entram em contato com outro grupo maior de bibliotecários. Se nós não tivermos no nosso acervo físico esse artigo, nós vamos enviar e dizer, ó, temos um usuário aqui em busca desse artigo, e aí quem tiver, digitaliza e envia, e o governo subsidia uma parte, tem um custo, é bem baixo, centavos por página, mas tem, e você paga a outra, tá? Não sei como é que está esse serviço agora, até onde a gente tinha ficado, existia uma verba bem pouquinha para esse serviço, e não sei dizer se foi renovado, enfim, como é que está. Isso aí a gente pode falar depois, se vocês tiverem dúvidas, eu passo o contato, mas existe sim o Comute, em que vocês podem estar tendo contato com a questão desse acesso aí, dessas produções físicas, né? Porque a gente sabe que a produção científica ela começa a partir dos periódicos impressos, né? Alguns já nascem eletronicamente, mas muitos, tanto é que a gente ainda tem esse acervo lá disponível, né, para consulta, não para empréstimo. Acervo de periódicos não pode sair, mas vocês podem consultar. Agora não está tendo, além da pandemia, porque a gente está passando por reforma e está tudo empacotado por conta da reforma do prédio. Mas vocês podem estar fazendo sim, tendo esse acesso lá e fazendo a consulta de vocês. Ok? Então, aqui, e para entrar no periódico, Luana, eu vou clicar aqui, ó, nesse quadradinho aqui, e ele vai me levar para o site do periódico que eu desejo. Certo? Aí eu tenho sempre na primeira página o periódico atual, a revista, né? Quando a gente está falando de periódico, como o próprio nome diz, são publicações periódicas, né? Que tem um certo espaço de tempo, e aí isso vai de cada revista. Tem revista que só publica anualmente, tem revista que publica semestralmente, tem revista que publica bimestralmente, depende, tá? E também depende das configurações, se é revisada por pares, se não é, enfim, cada um tem seu estilo. Isso não é uma regra. E se é a cega, se não é, enfim. Então, esse é o caminho que a gente faz para a revista. Aqui o nome, clicando no nome, não leva para o site, leva para uma outra aba de informações importantes. E para ter acesso direto à revista, eu clico aqui no quadradinho. Certo? Tá, Luana, ok. Esse é o caminho que a gente aprende sabendo o nome da revista. E se eu não souber o nome da revista, eu vou aqui, área de conhecimento, ó, e peço, na minha área aqui do conhecimento, para ele trazer quais são os resultados. Deixa eu tirar aqui revista brasileira, né? Senão ele não vai achar dentro de linguística. E aí, ó, eu coloquei que queria aqui na parte de linguística, ele me trouxe todas as áreas. Eu posso utilizar aqui, ó, não, eu só quero trabalhar com revistas que foi revisada por pares. Então, eu venho aqui, clico, ele vai filtrar novamente, vai me trazer mais resultados, ou seja, de 2.400 ele caiu para 2.812, certo?
A outra coisa que a gente tem, dentro desse editor fornecedor, eu tenho a opção de revistas nacionais, tá? Periódicos nacionais aqui. Vou mostrar para vocês. Isso foi uma pergunta que apareceu, eu tinha até esquecido dessa opção, mas tem periódicos nacionais, certo? Então, se vocês quiserem ver quais são os periódicos nacionais, vocês também podem aqui, ó, pedir para pesquisar e ele vai trazer para vocês aí a lista de periódicos nacionais. Ok? Lembrando que esse olhinho aqui com o livrinho significa que é uma revista revisada por pares. Certo? Editor fornecedor, e dentro dessa opção, vocês têm aí a possibilidade de estar fazendo um levantamento só de periódicos nacionais. Alguma dúvida? Lindenberg levantou a mão, pois não, pode falar. Boa noite, Luana. Rapidinho. Ainda sobre os livros, a busca por livros. Quando eu faço a busca, primeiro, qual o critério para esse livro estar na plataforma e como é que ele aparece? Ele é um livro que eu vou... Deixa eu colocar. Como você falou, tipo, ele não está totalmente disponível, tem que pagar alguns centavos por página. Não. Isso aí que eu falei é sobre periódicos, tá? Periódicos. Sim. Aqui, sobre livro, não. O critério é se a sua instituição tiver acesso àquela base que é comprada pelo governo. Ponto. Tá? O critério, quem decide lá é a CAPES, é a base de dados de livro que ela compra e disponibiliza. Certo? Então, para a gente aqui, são essas que tem disponível. Então, você vai, por exemplo, vou botar aqui livros em português, ele vai trazer para mim aqui base de dados do Senac, que são textos completos disponíveis. Vou clicar aqui no primeiro que abriu. Alguns ele permite que você baixe, tá? Que engraçado, ele pediu para botar o usuário. Deixa eu botar aqui. Não estou entendendo, porque ele está pedindo um usuário aqui no site do Senac. Deixa eu tentar outro aqui, ó, texto completo disponível. Ué. Então, assim, são bases de dados, não é isso. O que você paga é só lá no Comute. Aqui você não paga, quer dizer, paga, né? Porque seus impostos vão vir para cá, o governo quem paga. Mas no portal de periódicos CAPES você não paga nada. Então, por exemplo, eu peguei um livro aqui, Administração de Recursos Humanos em Hospitalidade. Ele está dentro da base de dados da Gale eBooks, né? Então, eu vou aqui, ó, exibir e-book, tá? Então, ele exibe para mim o livro, né? E aí eu posso estar fazendo minha leitura e a partir das ferramentas disponibilizadas pela Gale, que, por sinal, a gente vai ter treinamento dia 25 de agosto, dessa plataforma muito interessante, muito rica, muito mesmo, vale a pena vocês fazerem. Eu posso estar aqui, ó, grifando, tá? Realçando. Alguns permitem que vocês façam o PDF. Por exemplo, domínio público, essas quando aparece Senac, mas outras não. Permite só que vocês façam a leitura online, tá? Deu para entender? Tranquilo, obrigado. Nada. Não paga nada, tá, gente? É o Comute, é só artigo impresso que não tem no nosso acervo, que tem outras instituições, utiliza esse serviço de comutação, mas aqui no Portal Periódicos CAPES vocês não pagam nada. Lembrando que uma das questões que sempre me perguntam, Luana, é melhor eu pesquisar pela base, direto na base, ou pelo Portal de Periódicos CAPES? Isso depende muito, né, de qual o objetivo da sua pesquisa. Beber uma água aqui, porque eu falo muito e a gente tem uns minutos aqui ainda pela frente, uma horinha ainda pela frente. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente faz uma busca, por exemplo, por assunto dentro do Portal de Periódicos CAPES, ela tem um aspecto mais macro, né? Ele vai alcançar todas as bases disponíveis dentro do portal, ele vai alcançar os diversos tipos de produção, textos completos, resumos, dados estatísticos, e cabe a mim fazer meus filtros, por exemplo, qual é a maior incidência
sobre o meu objeto de pesquisa dentro da base desse levantamento que eu fiz, em que base ele está sendo mais recorrente. Aí eu vou lá, cara, eu acho que é melhor eu trabalhar na Gale. Ah, não está aparecendo mais na PubMed, então deixa eu ir para lá. Aí você vai, direciona e vai fazer sua pesquisa na base de dados, né? Por quê? Porque o portal do Periódicos CAPES ele está sempre sendo atualizado, mas como ele tem muita base de dados, ele demora um certo tempo, porque ele trabalha com metadados, então ele tem um período, um prazo para atualizar. Então, muitas vezes você encontra algo na base de dados que ainda não está no portal, não é porque não vai estar, é porque ele está aguardando lá para ser atualizado. Então, as bases de dados, como são administradas de maneiras mais isoladas, atualizam-se mais rápido, né? São alimentadas cotidianamente. E a base de dados da CAPES, a plataforma da CAPES, o portal da CAPES, ele demora um certo tempo porque ele tem uma quantidade maior de bases de dados, né? Ele reúne as bases de dados e vai alimentando. Então, talvez o que você encontre hoje na PubMed, você só vai encontrar no portal do Periódicos CAPES daqui a uma semana, né? Então, ele tem um tempozinho aí para estar alimentando. Então, o que eu sempre indico é isso, faça uma busca mais macro, a não ser que seu orientador já tenha feito uma delimitação, um recorte. Olha, eu só quero que você trabalhe com as bases da Medline PubMed, eu só quero que você pesquise na Scopus, eu só quero que você pesquise na Web of Science, que tem muito orientador que direciona. Então, você faz esse seu levantamento das suas fontes, aí se você estiver trabalhando com estado da arte, ou com um estudo bibliométrico, né, ou fazendo um levantamento aí de fontes a partir da elaboração de um guia, como você bem entenda, uma revisão sistemática, né, enfim, você decide aí por onde você vai, mas de fato as bases são atualizadas mais rapidamente do que o portal, né, que dá conta aí de infinidade de bases. Então, trabalhar com buscar por assunto é a gente trabalhar, como o próprio nome diz, com assunto, com termos que estão ligados a minhas pesquisas. E aí, esses termos vai de um termos mais geralzão até os termos mais micro, mais específicos, que são frutos dos desdobramentos do meu objeto. Então, geralmente, a gente começa com termos mais gerais, né? E vai fazendo abrindo os meus tentáculos aí para os termos mais específicos. Existem palavras-chave, descritores perfeitos? Não. Perfeito é aquilo que me traz um resultado consistente que corresponde ao que eu quero, né? Ou seja, aquilo que, de certa forma, vai dialogar com o meu objeto que satisfaz a minha pesquisa. Obviamente que a quantidade de fontes, muitas vezes, para alguns objetos, elas são infinitas, extensas. Não digo infinitas, mas são extensas, né? Não tem como a gente dar conta de tudo. Mas é justamente por isso que serve a triagem. E muitas vezes o resultado ele é muito vasto e a partir dos filtros e das combinações dos termos, a gente vai aí tentando afunilar e refinar a busca para tentar chegar mais perto possível dessa quantidade de fontes aí que venha a contribuir com a minha construção e me ajudar, obviamente, na recuperação da informação. Então, eu vou botar um termo aqui. Vamos começar primeiro com envelhecimento. Vamos botar COVID, né? Que é algo atual. COVID-19, né? E vou pedir para buscar. Que é a doença, né? Algo que está aí bem em alta. Veja, nós temos aí basicamente 2 anos do advento aí dessa COVID-19 e nós temos 450.609 resultados diante de tudo, tá? Então, aqui, ó, eu tenho os resultados que eu encontrei, os primeiros 10 resultados, tá? E aí eu vou passando de página em página, vai me dando mais 10, mais 10, mais 10, até chegar nos 450 mil. COVID-19 é o nome da doença, é o termo universal. Então, por isso que é bem extenso aqui os resultados, né? Provavelmente daqui a alguns anos ainda será muito mais. E aí eu começo a ver os filtros que o portal me disponibiliza para refinar essa minha informação a partir de um termo tão amplo, né? Como COVID-19, que está dentro de diversas áreas aí de estudo. Então, em amarelo, vocês vão ver que está destacado o termo que eu pedi para buscar, né? COVID-19 aparece aí destacado em amarelo em todos os meus resultados.
Logo abaixo, a gente tem o autor, né? O periódico, que é revisado por pares, e essa luzinha verde aqui, que significa, gente, que o texto está completo disponível. Quando não está completo, a luzinha está cinza e vem dizendo texto completo indisponível, tá? Então, vou começar a fazer meus filtros. Primeira coisa que eu faço, mostrar somente periódicos revisados por pares, que são aquelas revistas, como a gente falou, que os artigos foram submetidos e que passaram por uma avaliação. Então, a gente já cai aqui, ó, de 450 mil para 275 mil, tá? Então, eu clico aqui, ó, ele vai reduzir aí meu resultado a 275 mil. Nessa coluna aqui da esquerda, eu posso expandir meus resultados, em que ele vai pegar tudo que aparece sobre Covid-19, tá? Eu posso trabalhar com os tipos de recurso, que eu quero trabalhar com o quê? Só com artigos, só com resenha, só com recursos textuais, com artigos de jornal, com atas de congresso? Com os tópicos, por exemplo, Covid-19, medicina, humanas, pandemia, SARS-CoV-2, né, que é o vírus. Então, o que é que eu quero? Então, vai caindo ainda mais, olha só. Tá? Se eu clicar aqui em mais opções, ele vai dar mais opções da natureza, né, do tipo de busca, do material. Se eu clicar em mais opções, ele vai me dar mais tópicos. Tá? Então, isso também serve para que vocês possam ver aqueles termos que estão interligados. Então, Covid-19 está ligado à medicina, está ligado a humanos, está ligado à pandemia, que também pode ajudar vocês aí na combinação dos termos, né? Dentro desses tópicos. O autor, existem autores que pesquisam muito sobre determinadas temáticas, e aí você quer ver como é que ele vem produzindo. Então, vamos ver o que é que tem sido recorrente sobre aqueles autores, né? Então, aparece aqui. Mais opções também, abre mais autores aqui para vocês. A parte de recorte temporal, no caso do Covid, a gente tem aí os últimos 2 anos só, então seria de 2020, é o que tem mesmo, até 2021, né? Vamos ver aqui quanto é que cairia, 275 mil, para quanto ele passaria aqui. O recorte temporal, geralmente os professores pedem que você trabalhe entre 5 a 10 anos aí de produção, né? Para o alcance não ser muito grande e você não conseguir dar conta. Então, a gente continua no mesmo aí, porque é uma publicação realmente recente. Mas eu poderia colocar aí 2021 para 2021, ver o que é que foi produzido esse ano. Né? Vamos ver aí nosso quantitativo para quanto vai cair. 76 mil, então já teve uma produção aí grande durante esse ano, né, de 2021. Aí a gente vem, depois do recorte, autor, a gente vem para a parte de coleção, que é onde vocês podem encontrar aí a questão que eu falei das bases de dados mais recorrentes, onde tem a maior publicação. Por exemplo, aqui, ó, a gente tem na PubMed 35.278, seguida do diretório aberto, e por aí vai. Certo? Aí temos idioma, né? Quais os idiomas que vocês querem trabalhar. O título do periódico, a gente tem aqui o medicina, cuidados, eu acho que intensivos em medicina, 105 publicações, né, nessa revista. Novamente, nome de autor sugeridos, né? Neste assunto aqui, novamente. E aí a gente tem a parte das funcionalidades do portal, que vejam essa estrelinha aqui que está branca, né, na minha pesquisa. Eu estou lá lendo e vejo que esse artigo é importante. Ao deixar a minha estrelinha amarela, igual ao Google Chrome, tá? Que a gente tem, ela automaticamente vai estar salva no meu acervo online lá. Eita, Luana, cliquei na estrelinha amarela, mas esqueci de me logar no meu espaço. E agora? Se você não fechar a janela, se você não desligar o seu computador, basta você logar, que automaticamente ele vai puxar, tá? E vai estar lá salvo a sua estrelinha amarela que você deixou. E aí, aqui embaixo, em exibir online, ele vai abrir uma janela, trazendo o artigo para você, né? Onde ele está. Eu poderia ter clicado, tá? No nome Covid, ele ia abrir, deixa eu mostrar para vocês. Ele vai abrir aqui no indexador, em que esse artigo, ó, vai estar aqui embaixo, ó, ler online. Tá? Aí ele abre para mim o campo do artigo na revista e poderia abrir já direto no PDF. Então tem aqui, ó, o PDF em inglês, eu clico, eu baixo para o meu computador, eu posso ler online,
tá? Então, é bem ampla essa questão do acesso aí. Vocês podem estar baixando para ler depois, vocês podem estar salvando ali na biblioteca para fazer o levantamento depois do que realmente é interessante. Então, o acesso ele dá tanto pelo Exibir Online, como ele dá clicando aqui no nome do artigo, tá? Na parte de detalhes, ele vai trazer para mim o resumo, o indexador que ele está, os assuntos que ele contempla, tá? O autor, os links disponíveis para texto completo, mesma coisa de acesso. E aqui a gente também vai ter um caminho que eu gosto sempre de dar essa dica. Nós sabemos que a nossa normas técnicas, né, é guiada aí pela ABNT, pela Associação, né, Brasileira de Normas Técnicas. Nós não temos aqui a ABNT, mas temos, dentro dessas funcionalidades, a parte de citation, tá? Que é citação, que ajuda bastante. Em que, Luana? A gente sabe que todo final de um trabalho, de um artigo que a gente está construindo, de uma dissertação, de qualquer trabalho acadêmico, a gente precisa referenciar de onde a gente tirou aquelas informações que a gente citou, que a gente mencionou. Tudo que está mencionado, citado no texto, precisa estar referenciado ao final. Então, para que você não fique perdido no final, meu Deus, de onde eu tirei isso? De onde vem Batista? De onde vem Andrade? De onde é? Você já vai abrindo o Word, criando aqui uma lista de referência. Ó. Eu tenho um APA. A APA não é a BNT. O formato muda a entrada do autor, muda a entrada da revista, mas já me ajuda, porque eu vou, seleciono, copio, colo, venho aqui, vou só botar para vocês verem. E depois eu vou só transformando, pegando o sobrenome, colocando aqui, colocando na forma que exige a BNT. O ano no lugar, né? Ali depois da página, a revista destacada, o título do artigo, né? Enfim, todas as entradas que são exigências para formato de artigo em pesquisa que a ABNT exige. Mas já, de certa forma, me ajuda a saber que aquela citação de Schubert foi tirada daqui e está na minha listinha lá feita. Então, aqui nessa aba de enviar para, eu tenho a opção de aba, Chicago, Harvard e MLA, tá? Geralmente, a APA e Harvard são as mais utilizadas, aí, tirando Vancouver também, são as mais utilizadas em periódicos estrangeiros. Mas há alguns periódicos brasileiros que também são configurados, você tem que configurar seu ativo a partir dessas, não é só a BNT, é a partir dessas normas mais universais, entre aspas, porque não existe uma norma universal ainda, tá? Então, de certa forma, o citation já me ajuda a me guiar aí, eu não ficar tão perdido no final do meu trabalho. Nessa aba enviar para, eu posso remover do meu espaço, eu posso adicionar no meu espaço, ela tem o e-mail, ela tem a parte de imprimir, ela tem de você criar um link permanente, a parte desse texto que a gente já falou, do EasyBib, do EndNote, do RefWorks, que são gerenciadores de referência. A gente, vez ou outra, tem também formações para vocês. Eu acredito que hoje teve uma do EndNote, se eu não estou enganada. E as exportações de formato do texto, tá? Que estão aqui embaixo. Então, é bem interessante aqui. Essa parte de recomendações, ele traz os usuários que tiverem interesse sobre esse artigo, né? Então, ó, ele bota aqui algumas recomendações e alguns artigos ele também traz as métricas, dizendo assim, qual foi o alcance. Deixa eu ver, ó, pronto, esse aqui de baixo. Ele tem as métricas, dizendo que esse é um artigo que foi tweetado 134 vezes, que teve presente numa faixa de Facebook, que 11 leitores adicionaram ao Mendeley, e mais detalhes, ele traz aqui dizendo para vocês mais informações sobre a dimensão, tá, do artigo, outras publicações em site, alertas. Então, assim, é sobre o alcance, sobre o impacto que esse artigo tem tido na rede mundial de computadores, que é a internet. Certo? Deixa eu ver mais aqui para vocês. Então, acho que é basicamente isso nos resultados. E a outra coisa das funcionalidades. Lembra que eu falei para vocês que vocês podem criar alerta ou adicionar página? Só um minuto, gente. Tem alguém perguntando aqui da biblioteca se está ocorrendo um treinamento aqui do portal agora, com o treinamento já andando. Sim. E aí,
a gente pode adicionar, por exemplo, eu fiz aqui, achei um termo, um descritor muito bacana, estava inspirada, a gente vai ver as combinações aqui que a gente vai fazer, e quero salvar, porque estou agora no laboratório do meu professor, quero ver isso depois. Eu venho aqui, ó, no final da página, tá vendo? Aí vem, ó, adicionar a página ao meu espaço. Deixa eu clicar. Eu não estou achando aqui para vocês o salvar alerta, mas deixa eu ver se ele abre. Eu estou achando que está bugado aqui. Deixa eu tirar o filtro para ver se ele vai. Quando vocês quiserem tirar os filtros, ó, é só vir aqui e clicar no X, tá? Que ele tira o filtro. Deixa eu ver se ele vai. Ele não está indo. Porque aqui ele era para estar. Deixa eu pedir de novo para buscar, para a gente ver. A opção da gente salvar alerta. Deixa eu ver se agora ele vai trazer. Não tá. Mas aqui, vou ficar devendo para vocês. Além de adicionar o meu espaço, ele possibilita, tá carregando aqui, que a gente possa salvar tantos resultados, como criar alerta. O que é criar alerta? Eu crio alerta para tudo aquilo que chegar de novo sobre aqueles termos que eu salvei, ser enviado para o meu e-mail. E aí você tem a opção de colocar um e-mail à parte, não ser esse que você cadastrou, porque muitas vezes a gente tem um e-mail só para pós-graduação, né? Só um e-mail que a gente criou para estar recebendo as informações aí da dissertação. Então, você pode utilizar esse e-mail em anexo. A gente vai fazer outras buscas aqui e eu fico tentando. Certo? Alguma dúvida sobre até aqui? Posso continuar? Sim. Pronto. Eu vou agora falar para vocês, a partir das combinações, dos chamados operadores booleanos. Vocês conseguem ver aí o meu slide? Que tem buscar assunto, simples e avançada. Está aparecendo isso para vocês? Está sim. Tá sim, tranquilo. Certo. Gente, então, quando a gente faz busca por assunto, a gente tem alguns elementos que ajudam a gente a organizar aí essa recuperação da informação, né? A partir de estratégias. Então, a primeira delas é que a gente trabalhou com Covid-19, que é um termo simples. Mas se a gente estivesse trabalhando com termos compostos, assim como a gente utiliza no Google, a gente faz no portal. A gente teria que colocar esse termo composto, né? Que é composto por mais de uma expressão, entre aspas, para que esse termo possa ser recuperado de maneira juntas. Porque se eu tirar as aspas, ele vai buscar recuperar a informação de maneira isolada. Então, por exemplo, ele dá o exemplo aqui do Global Army. O Global Army, ele, se eu não tivesse colocado as aspas, ele procuraria global e o army, né? Então, seria de maneira isolada. E não é isso que eu quero. Eu quero os dois juntos. Então, tem que estar sempre entre aspas, tá? Então, o termo composto sem aspas, como eu falei, o sistema localiza registros que contenham as palavras, não importando a posição. E aí, a gente vem para o uso dos operadores booleanos, né? Que devem ser sempre digitados entre as palavras em caixa alta, ou seja, em letra maiúsculas. Pois se você colocar ela em caixa baixa, ele vai adicionar como se você estivesse procurando aquela palavra também. Então, quais são esses operadores booleanos? É o termo AND, né, que significa e ou mais, né, a adição, sinal de somar, você está somando algo, né? Fornecendo a interseção, ou seja, mostra apenas os registros que contenham todas as palavras digitadas, restringindo a amplitude da pesquisa. Ou você trabalha com OR, que significa ou, que geralmente, né, é a união dos conjuntos, ou seja, a base de dados fornece a lista dos artigos que contenham pelo menos uma das palavras ou as duas, ampliando o resultado da pesquisa. A gente usa muito OR em palavras que são sinônimos, como a gente vai ver, idoso, terceira idade, melhor idade, velho, né? Que é um termo pejorativo, mas que acaba sendo utilizado em algumas pesquisas. E a palavra not, né? Que funciona como não, você vai estar retirando algo.
e inclui o primeiro termo, exclui o segundo termo da pesquisa, tá? Restringindo a busca. Geralmente, esse termo note aí, ele é utilizado para retirar idioma, tá? As pessoas utilizam muito para retirar idioma, que não é necessário, porque aí, no caso do portal de periódicos CAPES, ele já dá esse filtro para você retirar o idioma ali que você quer. Então, se nenhum operador foi incluído, a busca é realizada procurando todas as palavras, tá? Então, lembrando que os operadores booleanos, eles servem para combinar os termos, tá? Para ajudar você, é uma estratégia de busca. Então, ele vai somar os termos, vai utilizar da união dos conjuntos ou vai retirar algo. Tá? A gente vai ver isso na prática. Além dessa questão dos operadores booleanos, a gente tem o uso dos caracteres especiais. Por exemplo, o uso da interrogação, né, no lugar de uma letra, para que a ferramenta de busca encontre as variações na grafia da palavra. Por exemplo, a palavra mulher em inglês, woman e woman, ele tem a variação aí da vogal A e E, né? Então, no caso, eu precisaria colocar a interrogação para ele puxar os dois, porque mulher no plural, mulher no singular, em inglês, para mim é o mesmo sujeito. Luana, mas mulher no singular, ele puxa mulheres também? Sim, porque se a gente for parar para pensar, a mulher está dentro de mulheres, né? Se você tirar o ES, não está o mulher? Então, ele vai procurar os dois termos, tá? Tanto no singular como no plural. Por quê? Porque não tem variação, tem acréscimo, tá? Mas não tem variação de vogal, né? Ou de consoante, digamos assim, de nenhuma sílaba. O uso do asterisco no final, que é chamado truncagem da palavra, é para recuperar as palavras que têm variações dos sufixos. Isso geralmente acontece muito nas palavras em inglês. Então, behavior, sustentable, sustentability, desenvolvimento, né? Developmental. Então, você vê que realmente há uma mudança no final, né? O sufixo realmente traz uma mudança significativa aí. Então, você utiliza o asterisco para ele poder trazer todas as palavras dentro dos seus desdobramentos, porque quer dizer a mesma coisa, tá? Então, a gente vai voltar aqui e vamos fazer essas combinações. Ó, vou utilizar aqui o termo and, dizendo que a gente quer que seja encontrada pelo menos uma das palavras que estão aí. É isso? Não, né? Ele vai mostrar todas as palavras digitadas. Uma das palavras é quando a gente utiliza o or, certo? Então, vamos voltar para lá de novo. O and, ele vai mostrar todas as palavras, ele está somando. Então, ele quer dizer que quer todas essas palavras juntas, tá? Então, olha o que é que eu trouxe aqui. Covid-19, o nome da doença, o fenômeno, a pandemia, e botei idoso, que é o meu sujeito. Vou pedir para buscar. Estou dizendo que eu quero essas três expressões juntas, tá? Então, ele trouxe para mim 16 resultados em que eu tenho Covid-19, pandemia e idoso. Olha os três termos aqui grifados, ó. Tá vendo aí? Pandemia, Covid-19 e idoso. Certo? Beleza? Beleza. Ok. Vocês querem sugerir algum termo aí para a gente combinar? Não querem? Ou estão digitando e eu não estou vendo? Deixa eu ver. Coloca dois instrumentos. Coloca o quê? Desculpa. Dois instrumentos musicais, por exemplo, violão, piano, por exemplo. Tá. Então, vamos lá. Vou botar que eu quero música clássica. Pode ser? Música clássica. Pode ser. Vou botar que eu quero violão. E vou botar que eu quero piano. Ou você quer um ou outro? Ou você quer os dois juntos? Porque aqui ele vai trazer para mim
todos esses termos, música clássica, violão e piano. Não seria melhor a gente combinar aqui, ó, violão ou piano, ou um ou outro, dentro da música clássica? Certo. Vamos buscar para ver o que é que ele vai trazer. Troca o clássica por erudita, que aí fica mais... Pronto, vamos botar aqui erudita. Ó, 310.422 resultados. Erudita. Música erudita. Vamos pedir para buscar. E aí ele trouxe 310.431 resultados. Sabe por que ele trouxe o piano isolado? Porque a gente utilizou o OR. Ele está dizendo aqui para mim que música erudita tem que estar junto de violão, mas não necessariamente tem que estar junto de piano. Certo? Então, por isso que ele trouxe piano aqui isolado. E alguns ele traz música, tá? Piano, piano, piano. Ok? E aí eu vou fazendo toda a questão da minha triagem. E se eu quisesse retirar, eu vim aqui, ó, e colocaria not piano. Deixa eu buscar. Ok? A gente utilizou expressões em português e a gente viu que os resultados deram grandes. Mas como seria, por exemplo, eu utilizar o classical music, que não é isso? A expressão música erudita em inglês, é isso? Estou correta ou estou errada? Eu acho que no inglês é isso mesmo. E aí a gente... Classical, né? Escrevendo. Isso. E aí a gente usa guitar, não é isso? Vamos ver o que é que vai dar aqui para a gente. Para violão é acoustic guitar, no caso. Acoustic. Certo, peraí. Acoustic. Assim? Deixa eu girar a tela aqui. Pronto. Tá, vamos pedir para buscar. Lembra que a gente teve 310.000 resultados. Porque eu esqueci de colocar aqui as aspas, tá? Vamos ver se foi isso. Ele reduziu para 430 ainda aqui. Estou achando pouco para a quantidade de resultado aí que a gente tem em língua estrangeira. Deixa eu tirar esse acoustic guitar e botar só o guitar aqui para a gente ver. O que é que vai dar? $5.631 resultados. Ainda é pouco, porque a gente viu, então, que os estudos em língua portuguesa têm maior escala, porque a gente botou música erudita, não sei, posso estar traduzindo aqui ao pé da letra, e música erudita e violão, deu uma maior quantitativo, né, do que nos outros. Ó, violão. Baixou para 31 resultados. Tá doido isso. Porque a gente tinha botado antes piano. É isso. Por isso que ele trouxe aquela quantidade de resultados. Então, aqui a gente tem a música erudita mais violão. Então, os dois termos juntos, ele vem aqui, ó, grifando, tá vendo? Música erudita. Certamente, dentro do texto, tem a expressão violão também. Por isso que ele trouxe. Ok? Até aí, tudo bem? Ok, obrigado. De nada. Além dessa questão aqui de vocês trabalhar direto na caixa, gente, a gente já está chegando aqui no nosso horário limite, a gente tem a busca avançada, que ela permite fazer você utilizar 2 vezes os operadores booleanos. Na outra aba que a gente colocou os operadores booleanos, não tem um quantitativo para combinar. Mas aqui, ó, ela permite que você utilize a combinação entre 2 termos só. Tá? Então, ó, você pode dizer aqui que quer qualquer, no título, como autor, no assunto, que contém exatamente, que comece com.
E aí você utiliza aqui, ó, dos operadores booleanos, a partir da combinação de 2 termos. Tá? Então, não precisaria colocar aqui, eu colocaria música erudita, aqui, colocaria o end aqui, e aqui eu colocaria violão. Pediria para buscar, e ele vai trazer para mim os resultados. Da mesma forma, ó, 43 resultados. E aí, da mesma forma aqui, ó, eu posso também trabalhar com a mesma coisa de recorte temporal que a gente fez lá, o tipo de material, o idioma que você quer, a data inicial, selecionar as bases de dados que eu quero que essas produções apareçam, tá? Então, eu posso procurar aqui, ó, por base de dados, em todas as bases de dados, nos resultados das bases, tá? Filtrar aí por as minhas expressões pelas bases de dados. Deixa eu ver se apareceu aqui o salvar. Não está aparecendo. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que quando eu deixo essa estrelinha amarela, eu posso estar aqui, ó, vindo em meu espaço, e automaticamente vocês vão perceber que ele criou um acervo online para mim, ou seja, uma nuvem, tá? E aí, ó, tudo que eu salvo, ele fica aqui por data. Então, por exemplo, a gente acabou de salvar esse texto do Laurindo no dia 28/7, está aqui. Eu posso criar observações, eu posso criar... Ó, ele tá... É isso mesmo, ele está passando por manutenção, ó, porque eu estou identificada aqui e aqui ele está pedindo para eu fazer minha identificação. Então, às vezes, ele dá uns bugs assim, que... No outro dia você entra, tá tudo normal. Então, acho que é por isso que não está podendo salvar a busca. Ele teve uma manutenção esse final de semana, não sei se eles estão mexendo nisso. Mas aqui apareceria para vocês as minhas pastas. Era para aparecer nomeados, educação, direitos humanos, o que eu quisesse colocar. Aqui ele salva minhas buscas, que é essa opção que não está aparecendo lá para a gente salvar as buscas e criar o alerta. Ó. As buscas que eu faço a partir dos termos, tá? E também o histórico das minhas últimas consultas, tá? Do dia de hoje. A parte de minha conta, onde você pode trocar senha, enfim. E a parte de minhas bases, tá? Onde vocês também podem estar salvando base ali naquela busca avançada que apareceu. Certo? Então, é um acervo online, uma nuvem que o portal disponibiliza para vocês estarem fazendo aí a administração de todo esse conteúdo que vocês divagam e pesquisam. Informação importante que era para eu ter dito logo no início. Vocês precisam estar com as extensões atualizadas, Adobe, o Flash, todos para que o próprio navegador, para que o portal possa funcionar corretamente. Ok? Vocês têm mais alguma dúvida? Me coloco à disposição agora para vocês tirarem as dúvidas que vocês tiverem. Lembrando que todo mês a gente tem. Mais uma vez, bato na tecla de que o portal é extremamente intuitivo. Participem dos treinamentos. Mexam, sejam curiosos. Vão lá, vasculhem, tentem. Façam o mapeamento dos termos de vocês, partindo dos grandes termos, até o desmembramento de termos mais específicos que dialogam com o objeto de pesquisa de vocês. Certo? E usufruam dessa plataforma que é tão importante no processo de produção do conhecimento, na formação de vocês acadêmica. Fazer pesquisa, a gente faz pesquisa não é só quando a gente está na pós-graduação, é a partir do momento que a gente entra na universidade. Porque se a gente quer ser um bom profissional, a gente tem que fazer a diferença. E é essa busca da ciência, da produção, que a gente vem construindo, né, ao longo do tempo aí, que faz realmente com que a gente possa agregar ainda mais segurança, ainda mais informações e dados trabalhados, né, que é transformados aí nessa produção do conhecimento a partir de todas as etapas que a ciência exige, né, o rigor que a ciência exige. Certo, o uso das truncagens, Lucila. Vou voltar agora. Se você quiser, eu posso mandar os slides para vocês depois. Essas truncagens, eu vou mostrar para vocês na prática como é que funciona. Elas são utilizadas mais para as expressões
em inglês, tá? Vou pegar aqui o uso do caractere especial, a interrogação, para a gente ver a variação da palavra mulher, né? Que muda aí o artigo a e e. Então, para que eu possa ter mulheres tanto em português como tanto no plural como no singular, eu utilizo a interrogação. Por quê? Porque muda, né? Então, se eu botar woman, ele vai pegar só a expressão que eu coloquei. Não vai pegar as duas. Então, utilizando da interrogação, ele pega a mulher tanto no plural como no singular. Então, vou mostrar aqui para vocês. Ó. Coloquei a interrogação, pedi para buscar, e ele trouxe para mim, ó, a expressão, ó, tanto com a vogal E, tá? Deixa eu ver se aparece alguma aqui com A pra gente, para mostrar para vocês que ele pegou as duas. Como vai trazer com A? É para trazer também, né? Ele está trazendo aqui a do plural. Vamos ver se ele vai trazer a do singular. Deixa eu ver, até agora não vi nenhuma. Cadê a do singular? Não tô conseguindo ver. Deixa eu só ver. Mulheres, mulheres, mulheres. Mas é para ele trazer as duas expressões. Deixa eu ver se foi porque eu botei de caixa alta. Buscar. Não estou aparecendo, mas vai aparecer, porque os resultados são grandes, né? Quanto tentativa? 6 milhões a gente tem aqui. Mas aparece as duas expressões, dá certo, certo? E a truncagem é utilizada, Lucila, aí na questão dos sufixos, tá? Nos desdobramentos aí das palavras, certo? Então, você pode estar utilizando aí naquelas palavras que, dentro do inglês, não modifica o significado, mas modifica a escrita. Deu para entender mais ou menos? É porque a gente teria que ter muito tempo para falar sobre isso. É muito complexo, mas eu vou mandar o slide para vocês. Na verdade, eu vou fazer o seguinte: eu vou botar aqui o meu e-mail, certo? E eu vou pedir para quem tiver interesse, vocês mandam para mim, certo? Ó, Luana Bispo, biblioteca, @biblioteca.ufpb.br. Tá bom? E aí vocês podem estar entrando em contato comigo para poder me pedir esses slides, tá? E eu vou enviar os certificados também de quem participou. Quem ainda não colocou o nome na lista de presença, é só colocar aí no chat, tá? Que a gente está enviando aí o certificado. O William está dizendo que meu espaço está ok. Ótimo, William. Fico muito feliz. Obrigada mais uma vez, pessoal, aí. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Estou à disposição de vocês. Portal de Periódicos é prática, tá? E espero que vocês possam usufruir bastante aí dessa plataforma. Obrigada, Cíntia. William, entre em contato comigo por e-mail para a gente tentar resolver sua situação. Tá bom? Então, boa noite para todo mundo. E obrigada aí pela participação. Obrigado, Luana. Parabéns aí pelo treinamento. Eu que agradeço, Lindenberg. Obrigada, Camila, Sama, Lucila, Tiago, todo mundo, muito obrigada. Fabrício. Luana, você ainda está por aí? Oi, tô sim. Luana, naqueles casos, por exemplo, do journal, research, não sei o que e tal,
Esses jornais, né, entre aspas, assim, eu vou encontrar eles aonde? Journal é tudo revista, tá? Não é jornal impresso, não é jornal que você diz, ai meu Deus do céu, de imprensa não. Journal é tudo revista científica. Você vai encontrar na busca por periódicos. Certo. Periódico, revista, journal em inglês. Aham. Ah, tá ok. Viu? Tá ok. Obrigado mais uma vez. Nada.